No vídeo de hoje, vamos falar das perspectivas para a Bolsa na próxima semana, nas próximas semanas e os acontecimentos principais da semana que passou. A semana foi bastante atípica, porque no início da semana parecia que os ursos iam vencer a batalha e ia jogar os preços para baixo. Lá nos Estados Unidos a bolsa caiu forte na segunda, na terça e principalmente na quarta-feira, com a grande preocupação do impulsionamento da inflação, que poderia gerar um aumento da taxa de juros, e isso prejudicaria a bolsa, porque existe uma grande... Quando a taxa de juros sobe, o fluxo de capital de investimento tende a sair da renda variável para a renda fixa. E contra o fluxo é muito difícil de fazer com que... É muito difícil ir na direção contrária. É como remar contra a maré. Aqui no Brasil não foi diferente. Na segunda ficou mais ou menos estável, terça deu uma recuperadazinha, mas quarta-feira afundou, demonstrando e apresentando que ia haver uma grande virada de queda e que houve até um certo pânico pelos mercados e o pessoal saiu vendendo e ela caiu bastante. Nada como um dia após o outro. E na quinta-feira os futuros americanos até abriram em queda, mas ao longo do dia, com as notícias que foram vindo, com os pronunciamentos do pessoal do Fed, a queda foi diminuindo e trocou para uma alta que se acelerou ainda mais quando veio a divulgação de que os preços das commodities na China estavam caindo, ou seja, quando as commodities, os preços caem, os preços dos produtos finais caem também, preços mais baixos, inflação comportada. Isso trouxe um certo alívio. E, além disso, foi divulgado pela Casa Branca que os americanos que já tenham tomado as 2 doses da vacina contra coronavírus não precisam mais usar máscara, seja no ambiente privado ou público, e nem manter o distanciamento social, o que demonstra que realmente nos Estados Unidos caminha-se para uma vitória contra a pandemia e caminha-se para uma abertura da economia e voltar ao normal, ou ao novo normal, que fez com que muitos investidores por lá aproveitassem os lucros que tiveram com as empresas de tecnologia, que andaram vendendo ao longo da semana porque elas subiram muito e temiam com a inflação alta e poderia subir as taxas de juros. E empresas de tecnologia são aquelas que necessitam de muito capital para fazer as inovações e as evoluções tecnológicas. Então elas estão sempre precisando buscar recursos em banco para sustentar o seu crescimento. E nisso, quando as taxas de juros sobem, os lucros diminuem. Então, com esse entendimento, o preço delas começou a cair e aquelas pessoas que venderam, estavam com dinheiro liberado nesse momento, aproveitaram para comprar as ações que vão se beneficiar pela recuperação, pela abertura da economia, com as coisas voltando ao normal. E lá nos Estados Unidos, a tendência foi de comprar ações de bancos e os bancos deram uma recuperada. Aqui no Brasil não foi diferente. A quinta-feira já houve uma certa recuperação e na sexta-feira uma recuperação um pouco maior. Então, a semana que começou em 122 e um pouquinho, caiu, voltou e fechou a semana com 121.881, que representou uma queda de 0,1% na semana. Ou seja,
andou, caiu, voltou e ficou no mesmo lugar. Para destacar entre o movimento desse final de semana, de quinta e de sexta, a Petrobras, que veio com um balanço muito bom, acima das expectativas, teve uma alta muito forte, e a Vale, em contrapartida, que depende da venda do minério de ferro para a China, e como as commodities, como o minério caiu, a Vale caiu, mas, independente disso, o Ibovespa subiu e ficou no mesmo lugar. Bom, as perspectivas para as próximas semanas, para a próxima semana e as demais, são muito boas, porque com essa nova abertura do mercado americano, traz um alento para todo mundo, que a economia americana é um dos motores que puxam a economia para cima. Então é esperado que essa abertura, essa recuperação, façam com que as ações de todo o mundo também subam. Então é esperado que a gente tenha uma alta constante, como eu já falei anteriormente, uma alta em zigue-zague, ela não sobe sem parar, ela sobe e volta, sobe e volta, sobe e volta. Mas que eu entendo que nas próximas semanas vamos testar a resistência de 125 mil, que é nosso topo histórico. Devemos ultrapassar essa resistência, voltar, ter um pullback e continuar subindo no zigue-zague. E espero que nas próximas semanas tenhamos um teste entre 140 e 150 mil. Precisa, é claro, para que a conjuntura não mude, que as bolsas internacionais continuem em alta e o mercado continue se recuperando. Como eu comentei em vídeos anteriores, é esperado essa última perna de muita euforia do mercado, porque tradicionalmente acontece sempre assim, o mercado vai subindo, volta um pouco, sobe, vai subindo, volta, e quando chega a um determinado valor, preço de mercado, né, valor do mercado, aquelas pessoas que não aproveitaram toda a alta ficam pensando, pô, não posso perder essa oportunidade. Então é aquela euforia, todo mundo quer ganhar, o medo de deixar de ganhar faz com que a bolsa, o fluxo de capitais para a bolsa seja bastante intenso e faz com que a bolsa suba, mas descolando do que seria os preços normais, os valores que deveriam chegar. Porque, como eu sempre falo, quando o mercado está otimista, ele vai muito além do que deveria. Mas, na medida do contrário, quando ele está pessimista, ele vai muito aquém do que, também vai muito mais abaixo do que deveria. Então, nós estamos entrando nessa última fase de euforia, que deve fazer com que os mercados subam bastante. E o que nós devemos fazer? Devemos estar preparados para o momento que ele virá. Como fazemos isso? Tendo seguro de carteira. Tem várias maneiras de que você pode fazer isso. A mais simples é comprar put de BOVA11 para vencimentos futuros. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa semana. Quarta-feira, às 20h20, tem um vídeo mais didático para aqueles mais iniciantes. E todos os dias estamos no Instagram falando as principais coisas de bom e de ruim que acontecem. Acompanhe com a gente, fique conosco, dê like no vídeo, tenha uma boa semana e bons trades.